Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vírus. Então bora lá para nossa lousa. Vírus envelopados. Exemplos de vírus envelopados. Só gente boa, viu? O SARS-CoV-2. Um outro gente boa também é o HIV, que causa AIDS. Um outro bem bacana também é o influenza, que causa a gripe. E por aí vai. E aí, o que eles têm de diferente? Então, eles têm aquela mesma estrutura básica. Tem o DNAzinho dele lá. Daí, ele tem a cápsula proteica em volta dele. Mas, por fora, ele ainda tem uma outra estrutura verde. Ele tem mais uma estrutura que é um envelope lipoproteico, que é onde tem essas proteínazinhas que a gente vê lá no fundo do Jornal Nacional, né, nos desenhos dos jornais aí, que só se fala isso, né? Então, esse aqui é um envelope lipoproteico. Por que isso aqui é um problema? Por dois motivos. No caso de qualquer um deles, do SARS, do HIV, da influenza, né? No caso de todos eles, esse envelope lipoproteico, ele lembra muito as nossas membranas celulares. Então, quando esse vírus ele entra dentro do meu corpo, as minhas células de defesa, elas vão ter muita dificuldade de perceber que isso daí é um invasor, porque essa membrana aqui é muito semelhante às nossas membranas. Além disso, no caso específico do SARS-CoV-2, ele tem essas proteínazinhas aqui, ó, em volta dele, e especificamente do SARS-CoV-2, essas proteínas aí, que eu dei uma pintadinha, eles encaixam direitinho numa proteína de membrana das células pertencentes ao nosso aparelho respiratório. E ele age ele liga e ele age como se fosse uma chavinha. Ele consegue abrir a porta das células do aparelho respiratório. Então a gente fica completamente sem defesa mesmo, né? Isso é no caso do SARS, né? Do SARS-CoV-2, que causa a COVID. Uma coisa interessante o corpo da gente tem a pele, né? Vírus não não conseguem penetrar ativamente através da pele. Então, se você encostei no vírus, peguei. Não tem isso, porque ele não entra pela pele, né? Ele entra por onde? Pelas vias respiratórias, pela boca, pela mucosa, né, do olho, mucosa da boca. Mucosas são essas regiões que a gente tem essa pele mais fininha e úmida, né? Então, por que a gente usa máscara? Para impedir de espalhar esse vírus, porque ele se propaga pelas gotículas. Então, tô aqui falando, né? E na gotícula ele vai propagar para o ar. Se essa gotícula cair na tua mão, tudo bem, não vai entrar na sua pele. Mas aí você, coça o olho, passa aqui a mão na boca, põe a mão na boca, né? Então, o uso de máscara, ele é importante, lógico, mas a gente tem que usar direito, porque se você coloca a máscara e aí você fica ajeitando a máscara toda hora, né? É capaz, às vezes, do vírus tá, né, por aqui, fica pondo a mão aqui o tempo todo. Ele incomoda aqui meu olho, eu vou ficar coçando o olho, né? Vou ficar tirando e pondo. Quando você tá tirando e pondo, você tá fazendo assim com o vírus, né? Se ele tiver ali na sua máscara. Então, sim, lógico, a gente tem que usar máscara para impedir que essas gotículas se espalhem, né, para os outros, mas a gente também tem que tomar cuidado de não ficar mexendo nessa máscara aí para não ficar se auto-infectando. Tudo bem? Outra coisa interessante sobre o SARS-CoV-2 é por que a gente tem que lavar as mãos com sabão. O que o sabão tem de mais?
ação do sabão. O sabão, ele é uma estrutura, pus no lugar errado o acento. Ele é uma estrutura utilizada já há mais de 1000 anos, é muito antigo o uso do sabão. Lógico que a gente foi aprimorando, né, colocando cheirinhos, colocando coisas diferentes. E o que esse sabão tem de tão especial? Como é que é a molécula do sabão? A molécula do sabão, ela tem uma cabeça maior assim e uma outra estrutura. Isso aqui é, lógico, um desenho ilustrativo. Isso aqui são átomos, né, ligações químicas e tal. E aqui é uma cadeia de um monte de átomos, um do lado do outro, né? Essa parte aqui da molécula é o que os químicos chamam de região polar. Vocês devem estar aprendendo isso aí em química, né? Moléculas polares, moléculas apolares. Essa região aqui é polar. Então, ela tem afinidade com a água, que também é uma molécula polar. Então, a gente chama essa parte aqui, ó, de hidrofílica. O que isso significa? Filos é amigo, filosofia, amigo da sabedoria. Hidrofílico, amigo da água, né? Ao passo que essa outra região aqui, ó, é uma região apolar, que eu chamo de hidrofóbica. Fobia é medo, né? Quem tem aracnofobia tem medo de aranhas. Quem tem homofobia tem medo, na verdade, de homossexuais, né? Medo ou aversão, né? Fobia é medo ou aversão. A hidrofóbica é uma parte da molécula que tem fobia de água, que tem aversão à água, que tem medo de água, né? Então, isso aqui é a molécula do sabão. Por que a gente usa sabão para lavar nossa louça, por exemplo, né? Quando você tem lá, você fez aquele ovo frito, né? E aí você vai lavar o prato. Você passar o prato debaixo da água, o que acontece? Você passa a água e a gordura fica ali, não sai por nada, né? Porque a molécula de gordura, vou desenhar a gordura aqui de amarelinho. Vamos desenhar aqui uma molécula de gordura, ela é apolar, tá certo? Ela é uma molécula apolar. Então, você joga água ali, né, em volta dela. O que as moléculas de água vão fazer? Nada. Elas são polares, ó. Não é? Um oxigênio grandão, 2 hidrogênios pequenininhos. Já estudaram isso em química, né? A água fica ali em volta e passa reto e vai embora, né? Não tem comunicação, um é polar, outro é apolar. Importante dizer que vocês devem ter visto em química, eu acho. As moléculas apolares, elas interagem com moléculas iguais a elas, apolares, e as polares com moléculas polares. Então, essas aqui são moléculas polares. O que o sabão, nosso sabãozinho amigo aí, vai fazer? Ele não tem uma parte apolar? Essa parte apolar consegue interagir com a gordura, que é a parte apolar. E a parte polar dele consegue interagir com as moléculas polares. Então, ele vai interagir tanto aqui quanto com a água. Com os hidrogêniozinhos lá da água. E aí, ele gruda, então. É como se ele desse a mão para de um lado e a mão para o outro. E aí, a hora que vem aquela avalanche de água, essas moléculas, a água vai embora e leva junto a gordura. Porque quem que tá segurando a água na gordura? O sabão. Tudo bem? É assim que o sabão funciona. Ok, professor, o que é que isto tem a ver com o tal do... para não pegar Covid, né? Com a prevenção do Covid, com o SARS-CoV-2. Imagina aqui que eu tenho lá o meu vírusinho com a cápsula lipoproteica, cheia de proteínazinhas, e ela é toda apolar. Certo? Não acabamos de falar isso aí, que ela é
proteica, lipo é gordura. Vou colocar aqui. Lipídio significa que, se ela chama lipoproteica, significa que ela é feita de lipídio. E lipídio é basicamente gordura. E gordura é apolar, né? Igual do ovo frito que tava lá no seu prato. E aí, quando você lava a mão simplesmente com água, e se você tiver tido contato com o vírus e você lava a mão simplesmente com água, o que vai acontecer? Nada. O vírus vai ficar ali grudadinho na tua pele, assim como a gordura lá do ovo frito que não saía do prato, certo? E aí, se você usar o sabão, nosso querido amigo sabão, o que ele vai fazer? A parte polar dele vai interagir com a membrana, vai colar aqui na membrana, e a parte polar vai interagir com a água. E não é uma molécula só de sabão, né? São várias. Então, vem outra aqui, outra aqui, outra aqui, e assim por diante. Com várias moléculazinhas de água em volta. Ligadas umas nas outras, não é isso? Além dele, quando tem várias moléculas de sabão, além dele levar esse vírus embora, ele também rompe esse envelope lipoproteico que ele tem aqui em volta, tudo bem? Então, o sabão, ele rompe. Vou colocar uma seta aqui, ó. Qual que é a ação do sabão? O sabão rompe o envelope lipoproteico dos vírus, tudo bem? Tornando, então, a coisa mais... elimina mesmo, né, os vírus. Ah, professor, e o tal do álcool gel? O álcool gel, ele é mais prático, não é todo lugar que você tem uma torneira com sabão disponível, então é bacana de usar. Qual que é a desvantagem, né, do álcool gel? Em primeiro lugar, ele é bem mais caro que o sabão, né? O ideal mesmo é lavar a mão toda hora. Não podendo lavar a mão, passa um álcoolzinho em gel. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? O álcool, ele evapora muito rápido, então você tem que passar ele rápido e garantir que tá chegando em todos os espacinhos ali no entorno da sua mão, antes de evaporar, tá bom? Segunda desvantagem do álcool gel, ele funciona também, se você passar direitinho, ele tem uma ação, ele na verdade desidrata essa região aqui, ele não faz essa ação surfactante como faz o do sabão, mas funciona. Outra desvantagem séria é porque ele é inflamável, né? E aí já houve aí alguns casos, depois da história do Covid, já houve alguns casos de acidentes, né? Por conta disso. Então, esse é um segundo cuidado aí. Mas o ideal mesmo, e inclusive mais barato, é usar o velho e querido sabão, certo? Bacteriófagos. Falei para vocês que fagos é comida e bactéria, né? Então, comida, quem come bactérias, né? Então, eu tenho lá uma célula de uma bactéria e ela tem o DNA dela lá dentro, né? Todo enoveladinho. Então, essa aqui é uma bactéria. E essa aqui é o DNA da bactéria. O que o bacteriófago faz? Ele vai pousar... Nossa, ele é bem menor que isso, gente. Tá fora de escala. Vamos desenhar assim. Ele vai pousar sobre a célula, né? Ele vai aderir sobre a célula e ele tem o DNAzinho dele ali dentro, né?
Esse aqui é o bacteriófago. E esse aqui é o DNA dele. Então, a primeira coisa que acontece é a aderência do vírus à superfície da célula. O que vai acontecer daí? Ele vai injetar dentro da célula esse DNA dele aqui, ele vai enfiar o DNA aqui dentro. Essa estrutura aqui, ó, ela é como se fosse um canudinho. E aí, esse DNA que tá aqui, ele vai furar a célula e enfiar o DNA dele ali dentro. Então, eu tenho lá a minha bactéria, o DNAzinho da bactéria ali. O vírus pequenininho, aderido e o DNA que foi injetado ali dentro. São dois. O vírus injeta seu material genético na célula. Ok, depois de um tempo, bora lá para a próxima. O que vai acontecer? Esse DNA que está enfiado aí dentro, ele vai se incorporar ao DNA da bactéria, da célula. Então, eu tenho lá a célula, bactéria. Eu tenho lá o DNA da bactéria e aqui, ó, eu tenho um DNA do vírus. E aqui eu tenho o DNA da bactéria. E aquela cápsulazinha lá proteica vai embora, né? É absorvida, enfim, é digerida, sei lá, some. Vocês sabem que o DNA, já aprenderam isso ano passado, o DNA é o chefe da célula. É o DNA que vai comandar todo o metabolismo da célula. Tudo que a célula faz, né? O DNA, ele é um grande maestro, né? A célula é a orquestra e o DNA é o maestro. É ele que vai reger quem vai fazer o quê. Quando esse DNA do vírus, ele se insere dentro do material genético da bactéria, é mais ou menos como se a gente entrasse numa empresa, sequestrasse o chefe e começasse a mandar no chefe. Então, assim, ó, você vai mandar o seu empregado fazer isso aqui, você vai mandar aquele outro empregado fazer aquilo outro, né? E aí esse chefe obedecesse, né? Mesmo que aquilo não fosse muito bom para a empresa dele. É isso que acontece aqui. Então, o DNA do vírus 3, né? O DNA do vírus é incorporado ao DNA da célula, que passa a trabalhar para o vírus. Tá certo? Então, depois de um tempo... E o que é trabalhar para o vírus? O que o vírus quer? Ele quer se reproduzir. Lembra que eu falei que ele era um parasita intracelular obrigatório? O único jeito dele se reproduzir é dentro da célula. Então, o que vai acontecer? Eu tenho lá a minha célula e aí esse DNA aqui, ele vai mandar a célula fabricar pequenas cápsulas de vírus iguais aquelas lá que saíram. E materiais genéticos de vírus. DNAzinho de vírus. Tudo bem?
a célula passa a fabricar capsídeos e DNA virais. Quando essa célula fica lotada de vírus, ela vai sofrer o que a gente chama de lise celular. Ela vai basicamente explodir. Lise é quebra. A membrana vai se romper. Ela tá aqui infectada, né? O vírusinho. Quando ela se romper, ela vai liberar um monte de vírusinhos com DNA lá dentro. Da ordem de centenas ou milhares de vírus são liberados aí. Então, por último, 4 ou 5? 5. A célula sofre lise celular. Liberando novos vírus que poderão infectar novas células. É isso que acontece. É lógico que nós estamos falando de um vírus que ataca bactérias, mas isso acontece também num mecanismo um pouco mais sofisticado, porque as nossas células são mais sofisticadas, mas é basicamente a mesma coisa que acontece. O vírus ataca as nossas células, ataca o DNA e enfia o DNA dele lá no meio do nosso, e aí algumas células realmente morrem, explodem e liberam uma série de vírus. E aí, imagina, se tem uma célula morta, libera um monte de vírus, imagina uma célula da garganta que foi atingida por uma célula, por um vírus, né? A hora que ela explode, ela vai liberar um monte de vírus ali dentro da garganta e cada um daqueles vírus vai atacar uma nova célula da sua garganta e você fica com dor de garganta, né? É isso, pessoal. E os exercícios que eu tô enviando pra vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.